pessoal, boa tarde para vocês. Hoje eu estou falando aqui da minha sala de avaliação e quero compartilhar um pouquinho com vocês das nossas atividades, de coisas que a gente fez durante o ano inteiro. Eu não consegui fazer outro vídeo antes, né? Acabou passando muito tempo, mas foi por uma boa causa. Eu estava em Brasília e tive a oportunidade de estar ali dando aula sobre esse tema que eu vou abordar hoje e também com um grupo de pais de autistas, onde a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre avaliação, sobre intervenção e alguns cuidados que a gente precisa ter quando recorre a esse procedimento. Mas enfim, estamos aqui de volta e eu espero que vocês gostem, certo? Bem, eu queria falar um pouquinho sobre funções executivas, mas queria fazer uma abordagem prática, tá bom? E nessa abordagem prática eu vou usar um material que eu gosto muito, que é o PIAFEX. O PIAFEX é um programa de intervenção em funções executivas e autorregulação. Tem um estudo muito bacana dele no Brasil e outros colegas e profissionais que vêm estudando o instrumento, e ele foi idealizado para crianças de 5 e 6 anos. Enfim, o PIAFEX ele foi a minha grande inspiração para criar um programa de intervenção em funções executivas para as crianças maiores, correto? Mas eu quero usar hoje uma das atividades do PIAFEX para exemplificar e como a gente pode estar enriquecendo essas atividades e criando novas perspectivas para as nossas crianças. Então eu vou usar exatamente a caixinha do módulo 3, você pode aplicar essa caixinha, porque tem o livro do PIAFEX, tá, gente? O livro e o estojo. Então você pode trabalhar o módulo 3 e o módulo 5 com essa caixinha aqui. Então é essa caixinha que eu vou usar. Não sei se está dando para ver direitinho aí. Essa caixinha que eu vou usar. Bem, dentro dessa caixinha tem um material que muitos professores usam, tá? Quando eu vou dar aula de treino de funções executivas e que tem aluno que é professor, ele sempre me fala: Zilanda, os nossos livros estão cheios dessas atividades. Então, ou seja, já é contemplado no material. São várias figuras, tá vendo só? Olha só, várias figuras. E essas figuras, esse baralho de figuras, que você também pode confeccionar, não precisa ser esse, ele tem um universo de possibilidades de histórias. Então a gente oferece o baralho para a criança e a criança vai brincar com ele criando histórias. Dependendo da idade, você não oferece o baralho inteiro, você pode fragmentar, né? Tudo vai depender desse olhar do profissional. Mas você pode colocar, se forem meninos maiores, você pode jogar o baralho e eles vão construindo as histórias. E depois que eles constroem essas histórias, que deve ter uma sequência lógica, né? Deve ter uma organização de ideias, e isso perpassa pelas funções executivas, a gente pede essas crianças para contar essa história pra gente. É uma das atividades que a gente pode fazer. Eu vou tirar meu baralho daqui da minha mesa, vou colocar ele num cantinho, tá? Para que eu possa mostrar para vocês as duas histórias que eu, Zilanda, já montei aqui. Então eu tenho aqui essas histórias, né? Então eu tenho aqui, deixa eu só mostrar aqui, pronto, vamos colocar na ordem certa. Então a criança montou essa história, estava jogando videogame, né? Isso quase não acontece, né, gente? Os meninos não estão nem aí pro videogame. Então tá jogando videogame, acaba perdendo a hora e aí perde o cinema, aquele filme favorito que estava em cartaz e que ele já tinha até comprado a entrada. E perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Olha só, essa é uma sequência. Então a criança vai contar essa história pra gente. Essa foi a que eu reservei, tá? E como eu quero trabalhar com duas sequências, eu vou mostrar essa aqui também pra vocês. Então eu tenho eu vou pegar a terceira pra eu tentar segurar. Olha aí. Então eu tenho a garota estudando, depois ela fazendo prova e olha essa carinha. Então, pelo jeito, tudo deu certo, né? Muito legal. Bem,
As crianças montam essas histórias, você pode pensar 2 ou 3, tá? Dependendo da idade, né? Selecione menos, retire o excesso de distratores para que você consiga ter um foco maior. E aí a gente trabalha com essas 2 sequências de histórias. Depois que ela reconta essa história para você e que ela aborda, a gente pode trabalhar em cima da mesa, né, as 2 sequências. Então nós podemos chamar de sequência 1 e sequência 2. Você deve sinalizar as sequências pelo número se a sua criança apresenta algum indicativo de baixa memória de trabalho. Então, se você fala para ela, olha, vamos trabalhar com a sequência 1, 2 e 3. Daqui a pouco ela já não sabe mais qual é a sequência 1, 2 e 3 e ela se perde no decorrer da atividade. Então, se ela apresenta esse indicativo, nós vamos usar um mediador externo. Nós vamos numerar as sequências, tá certo? Então, sobre a mesa, nós vamos numerar. Se ela não tem esse indicativo, você não vai fazer isso. Significa que ela não precisa desse mediador, ok? Então, é muito importante a gente saber quem precisa e quem não precisa. Então, eu estou trabalhando aqui com a sequência 1 e com a sequência 2. Já coloquei sobre a mesa. Nessas sequências, eu vou trabalhar com a criança o final da história. Posso começar pelo final. Então, como que terminou a história da sequência 1? Como que foi esse final? E aí a criança vai sinalizar. O menino perdeu o filme. Na verdade, ele nem perdeu o dinheiro porque está escrito vendas encerradas no final da história, olha só. Então, ele nem chegou a comprar. Então, vendas esgotadas, ele não conseguiu ver o filme. E aí a gente pode trabalhar com alguns recursos que eu separei aqui, das emoções. Olha, no meu caso aqui eu estou trabalhando com bolinhas. E posso usar esse material para que ele sinalize qual dessas emoções representaria o final dessa história. Então, ele pode utilizar uma carinha triste, chorando, perder o cinema, uma carinha de raiva. É importante a gente dar liberdade para a criança mostrar qual carinha ela utilizaria. Então, vamos imaginar aqui que ela fosse utilizar uma carinha de triste. Essa carinha aqui tá, não sei se dá para ver, mas ele tá até chorando, tem umas lágrimas caindo. Então, vamos imaginar. Então, ela pode sinalizar no final da história. E aí a gente começa a fazer inferências de por que teve esse final tão triste. Seria possível mudar esse final? O que deveria acontecer para mudar esse final? Já que esse final foi tão triste, foi tão raivoso, seja lá o que ele colocar, né? É possível mudar esse final? E aí a gente começa a fazer inferências na parte 1 e parte 2 da história. Entrando com um conceito muito importante, que é o conceito de que, para se mudar uma consequência, eu preciso trabalhar algumas atitudes. Consequências mutáveis estão ligadas a comportamentos que podem ser mudados, certo? Então, nesse momento, a gente está trabalhando com aquelas consequências que são mutáveis e que eu, enquanto personagem da minha história, posso modificar. E aí a criança vai dizer pra gente, vai criar alternativas. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos perguntar, para mudar esse final aqui, qual outra alteração? Você pode entrar com um cartão em branco aqui, certo? E aí ele pode até fazer esse final primeiro no desenho, a criança entrando pro cinema, todo feliz, comendo pipoca. E aí você vai perguntar quais comportamentos podem ser mudados. Às vezes as crianças são muito exageradas, né, gente? Então o que elas falam? Não podia jogar videogame. Poxa, mas não pode jogar videogame nem um pouquinho? Então a gente deve mediar esse exagero, né? Ele não poderia jogar nem um pouquinho? Porque a gente sabe que eles amam isso. Então, como que a gente poderia mudar? Qual parte você quer mudar? Você quer mudar as duas? Você quer mudar uma? E você vai dar esse espaço de liberdade para que a criança possa exercitar essa habilidade. Dá para trabalhar a organização de ideias,
dá para trabalhar o conceito causa e consequência e especialmente consequências mutáveis através dos nossos comportamentos, através da regulação do tempo, através de uma atenção maior, de um comportamento que pode ser alterado. Isso é muito interessante. E brincando disso, nós podemos fazer as crianças pensarem quais consequências tristes que elas já vivenciaram e que poderiam ser modificadas através de um comportamento. Olha que bacana, é uma reflexão interessantíssima que a gente faz muito com as crianças e que fazem com que elas, inclusive, repensem essas consequências, trabalhem internamente para não repetir essas consequências, e especialmente em contextos escolares, como essa aqui, que a gente usa muito. A garota estudando para a prova, a provinha acontecendo e olha só esse final. Então a gente trabalha também essas consequências normalmente que eles chamam de positivas, porque o final foi feliz. Então eles já pegam logo o que? A maioria das vezes uma carinha super feliz. E aí a gente vai trabalhar o que aconteceu, quais comportamentos provocaram uma consequência. Vão começar a perceber que a consequência está sempre dentro de um contexto final e os comportamentos vêm anteriores à consequência. E eles vão pensando, listando comportamentos e assim, coisas muito bacanas que a gente pode fazer dentro da possibilidade de organização de ideias, efeito causa e consequência e dentro dessas questões das consequências mutáveis. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pratiquem, conta pra gente aqui no canal como que foi. E se você fizer uma alteração, uma dica nova, também compartilhe com a gente, que eu acho que vai ser muito importante essa troca de conhecimentos. Se você gostou do vídeo, avalia e se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Boa tarde para vocês!